The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 110. A arte perdida. Ele era um monstro, um verdadeiro predador. Essa foi a única coisa que me veio à mente quando ele soltou os grilhões que ele usava para minha segurança, quando ele soltou aquela pressão petrificante. O medo paralisante se espalhou lentamente pelo meu corpo como o veneno mortal de uma cobra. Eu, com minhas mãos suadas, aumentei a força com a qual segurava a espada. As lâminas macias de grama ondulavam, balançando vagarosamente por causa dos meus pés trêmulos. Os músculos das minhas pernas tremiam continuamente, lutando contra o impulso de fugir. Sangue salgado encheu minha boca quando eu mordi meu lábio inferior. Segurando minha lâmina, me aproximei da aura espessa emitida pelo meu professor. Um fogo ardente em forma de suor ardeu nos meus olhos azuis, mas não ousei piscar. Lentamente, dolorosamente, meu cérebro enviou sinais, pegando meus pés e movendo-os em uma marcha cautelosa, mas constante, enquanto eu caminhava para a manifestação do próprio medo. Estou indo, Arthur. Prepare-se. A voz soou claramente dentro da nuvem de ar ameaçador. Forcei minha mandíbula apertada a relaxar e soltei um rugido bárbaro, apesar de já não ter ar para respirar, dissipando um pouco do medo que estava sentindo. Maldição! A lâmina verde azulada em minhas mãos paralisou quando me aproximei de Cordry, como se até minha espada estivesse com medo. Mas continuei andando, cada passo sentindo como se estivesse tentando atravessar uma poça de cimento seco. Finalmente, dentro do alcance da minha lâmina, agarrei-me, esperando terminar isso de uma só vez. Claro que não. Cordry segurou a Baladdown como se fosse uma vara de espuma, criando um arco com sua lâmina também. Quando minha espada estava prestes a atingir o chão, usei um momento para me girar, mirando minha lâmina nos joelhos de Cordry. Falhei outra vez. A espada curta de Cordry facilmente bloqueou a minha, parando perto de sua perna. Batendo na Baladdown, meu professor deu um chute rápido na minha face. Eu podia ouvir o apito agudo do ar enquanto eu me esquivava a tempo de trazer minha espada de volta para tentar um golpe para cima. Cordry virou o rosto para o lado, então minha lâmina zuniu inofensivamente por sua orelha. Seus movimentos estão melhorando, mesmo com a supressão da minha aura. Elogiou meu instrutor. Eu sabia que ele estava apenas me elogiando, mas vê-lo ter o lazer de conversar enquanto se esquivava parecia irritantemente arrogante. Estava ficando mais difícil respirar quando percebi que estava quase no meu limite. Mais uma investida desesperada em direção a Cordry era tudo que eu conseguia antes da Baladdown cair no chão com minhas mãos incapazes de segurá-la por mais tempo. Minhas pernas cederam pouco depois, caindo de joelhos, e fiquei sufocado por falta de ar dentro dos limites dessa aura infernal. Nada mal. Quando a voz de Cordry chegou aos meus ouvidos, a pressão desapareceu. Sem a aura sufocante me afetando, meu corpo sugava desesperadamente o ar. Mais de um mês se passou no mundo exterior, o que significa que cerca de um ano se passou aqui. Um ano de treinamento contínuo e tortuoso com Cordry, sendo suas lições curtas os únicos intervalos que tive. Ao longo do mês que realmente passou, eu não tive contato com Sylvie. O número de vezes que eu estava morrendo e forçado a sair do reino da alma havia reduzido drasticamente. O líquido que envolveu meu corpo e o de Cordry nos colocou em um estado de coma simulado, até nos fornecendo os nutrientes necessários para nos mantermos saudáveis. A última vez que deixamos o reino das almas foi há cerca de 4 meses aqui, o que se traduziu em um pouco menos de 2 semanas lá fora. Cordry me mantinha ocupado, mas, mesmo assim, não pude deixar de desejar minha família e amigos. Havia tantos assuntos que eu senti como se tivesse deixado de lado, continuamente me enchendo de arrependimento pela lembrança. Eli já foi levado para quem sabe onde e eu nem tinha certeza se ele ainda estava vivo. Eu também não sabia se Tessie havia acordado e,
além disso, havia deixado minha família em mau estado. Eu sabia que o treinamento no momento era a melhor coisa a fazer, mas sempre me corroía quando pensava nisso. Não ajudou que, durante o ano em que estive aqui, a única coisa que eu tinha para mostrar era ser capaz de suportar a intenção de matar de Cordri, ou força do rei. Como ele chamava, tempo suficiente para ter uma breve troca antes de cair no chão como um peixe morto. Quanto tempo, eu durei. Eu respirei, finalmente capaz de formar palavras enquanto eu rolava de costas. Você está melhorando. Respondeu ele, esquivando-se da minha pergunta. Sentei-me, virando-me para encará-lo enquanto continuava a recuperar o fôlego. Não é o suficiente, certo? Não pense nos segundos. Não estamos buscando uma duração específica, entende? Ele disse severamente, mais uma afirmação do que uma pergunta. Agora, novamente, mas desta vez, sem armas. De novo. Soltei um suspiro, pegando minha lâmina de confiança e embainhando-a. Cordri jogou sua própria espada na grama antes de explicar. Eu sei que você prefere lutar com espadas, e tenho que dizer que sua lâmina, Baladdown, é uma ótima parceira para se ter, mas como um mago, o combate corpo a corpo continua a ser a forma mais versátil e adaptativa de luta. Se você tiver a paciência de aprender, é isso. Depois de extrair o potencial máximo do seu corpo humano, meu papel como seu professor estará completo. Pelo bem da guerra vindoura, eu moldarei seus ossos, desenvolverei seus músculos e treinarei sua mente até seus limites, para que você se torne o cavaleiro que protege seu continente e seus entes queridos. Continuou Cordri, colocando alguma distância entre nós. É óbvio que você teve treinamento em combate corpo a corpo, muito mais do que uma criança normal. No entanto, como eu disse antes, seu estilo de luta é mais adequado para duelar contra um único oponente. Eu balancei a cabeça em concordância. Na minha vida anterior, a maioria das minhas lutas era na forma de duelos, uma vez que esse era o costume lá. As guerras raramente eram mantidas, e mesmo que fossem, os reis não deveriam participar diretamente deles. Afinal, nossas vidas eram valiosas demais para arriscar. Como os Azuras não podem participar desta guerra, seus descendentes, os mestiços, serão suas forças mais poderosas. Seu principal dever nesta guerra será cuidar dos vira-latas que o clã Vritra enviará como generais ou como equipes especiais. Você é incrivelmente forte, Arthur, mas eles também são, e não pense que se alinharão e se revezarão lutando contra você. Espere ser colocado em uma situação em que você será cercado por inimigos com sangue de Azura correndo por eles. Cordri afirmou enquanto circulava calmamente em volta de mim com as mãos atrás das costas. Claro, ao contrário de agora, você não terá a restrição do uso de mana, portanto estará livre para causar estragos. No entanto, você também terá que levar em consideração que pode haver soldados aliados ou mesmo civis por perto. O que você vai fazer então? Quando se trata disso, combate físico, atado ao uso adequado e preciso de mana, será a maneira mais eficiente e confiável de eliminar inimigos. Especialmente se eles forem de calibre muito maior do que os magos com os quais você está familiarizado. Eu entendo. Eu entrei em uma posição ofensiva com minha mão principal relaxada e minha mão direita enrolada em punho pela minha mandíbula. A primeira lição que te ensinei foi como permanecer vivo. Mais especificamente, era para você ter uma ideia de como lutar em velocidades mais altas enquanto tentava se esquivar de uma rotina definida de ataques. Embora não lhe diga quanto me restringi ao lutar com você, diria que sua agilidade melhorou a um nível que eu julgo adequado. Sua lição, depois disso, foi lutar sob condições de pressão substancial. Combate sob os efeitos do meu A Força do Rei, ou intenção de matar. Como você chama, reforçou sua tolerância em uma quantidade considerável nos últimos meses.
Há espaço para melhoria nas duas áreas, mas, por enquanto, é hora do terceiro ensinamento. Cordry parou de falar quando parou na minha frente. Seu campo de visão é muito estreito, muito focado. A voz de Cordry ressoou em meus ouvidos como se ele estivesse logo atrás de mim enquanto eu observava a figura dele, me concentrando em ficar calmo. Percebendo que tinha sido uma imagem posterior, joguei minha cabeça para trás, mas estava muito atrasado. Um golpe limpo nas minhas costas me fez cair para frente, me fazendo comer um bocado de grama. Foi em momentos sem sentido como esses que eu não pude deixar de admirar o quão realista o reino da alma era. Os pedaços de grama e sujeira na minha boca tinham um sabor exatamente como eu imaginava. Eu me levantei, gemendo enquanto esticava minhas costas. Eu pensei que não estávamos autorizados a usar mana. Eu disse, cuspindo a grama da minha boca. Eu não usei mana. Lembre-se, minha fisiologia é fundamentalmente diferente da sua. Vou me conter, mas é inevitável que eu seja naturalmente mais rápido e mais forte que você. Agora venha. Ele instruiu, acenando para mim com a mão. Imediatamente me levantei em direção ao meu instrutor, chegando ao alcance para atacar. Eu definitivamente podia sentir que meu corpo havia melhorado enquanto treinava com Cordry. Meu pé de trás girou enquanto girava meus quadris para criar o máximo de impulso possível. Liberando meu punho direito, eu podia sentir todos os meus músculos, tendões, ligamentos e ossos trabalhando em harmonia, como uma máquina bem calibrada. Mesmo sem depender de mana, fui capaz de gerar energia suficiente no meu soco para surpreender Cordry. Quando ele se esquivou do meu golpe no último segundo, pude ver os lábios de Cordry se curvando levemente enquanto ele inesperadamente se abaixou sob o meu braço direito. Senti um leve puxão na perna e um leve empurrão nos meus quadris, mas de repente meu rosto estava meio enterrado no chão. Nunca fui jogado tão rapidamente, tão impotente e tão dolorosamente como naquele momento. Enquanto eu tossia por ter sido nocauteado, Cordry segurou a mão no meu pescoço como se fosse a ponta de uma espada. Apertando minhas próprias costelas com medo de que se desintegrasse se eu não fizesse, então ouvi a voz do meu mentor. Tenho que dizer. Foi um soco muito bom, Arthur. Quanta força você acha que usou para liberar um ataque com esse poder? Você acha que pode fazer isso por 2 ou 3 dias seguidos? Você pode fazer isso por horas a fio, sem pausa e pouco sustento em seu corpo para lhe dar essa energia? Cordry se ajoelhou para avaliar os danos do meu corpo. Quanta energia você acha que eu gastei jogando você? Eu tenho que dizer, por conta de quão poderoso seu ataque foi, eu tive que gastar menos energia. Cerrando os dentes para suportar a dor, levantei-me e tomei uma posição. Está energético hoje, garoto. Bom. Ele respondeu, acenando para mim mais uma vez. Atendendo a seu gesto, me aproximei e tomei uma postura como se eu desse o mesmo soco que havia feito antes. Em vez disso, usei o soco como uma finta e pulei, lançando meu joelho direito na mandíbula dele. Novamente, os movimentos de Cordry eram diferentes de antes. Eu estava acostumado a trocar golpes com o Azura, mas desta vez Cordry usou a mão esquerda para mudar suavemente a direção do meu joelho, empurrando-se para o meu lado direito simultaneamente. Em um movimento rápido e fluido, meu mentor agarrou a gola da minha camisa na área da nuca e executou um arremesso, me empurrando para o chão, de cabeça primeiro. O mundo ficou preto por um momento e meus ouvidos tocaram ferozmente quando eu acordei. Cuidadosamente, estiquei e massageei meu pescoço, surpreso que ele não havia me quebrado ao meio pela força de seu arremesso. Talvez tenha sido por causa do golpe na minha cabeça, mas de repente me lembrei desse tipo de arte de combate. Aikido. Sim, era semelhante ao Aikido.
Isso foi uma forma antiga de combate que foi perdida devido a um declínio nas artes marciais tradicionais depois que as formas contemporâneas de combate se tornaram mais amplamente usadas. Depois de me tornar rei no meu mundo anterior, tive acesso a inúmeros arquivos pertencentes às artes marciais e à arte do duelo. Eu olhei brevemente através de um livro sobre a arte dos arremessos, mas pouco me interessei por ele, além do conceito de utilizar o impulso do oponente. É claro, fiz muito uso desse conhecimento, mas pouco fiz para aprender a arte de arremessar, parecia ineficiente na época. Nós conversamos sobre conservação e distribuição adequadas de mana quando em batalhas prolongadas, correto? Bem, desnecessário dizer que deveria ser o mesmo para o seu corpo também. Não importa quanta mana você tenha fluindo dentro de você, ela não pode atuar como uma bateria para alimentar seu corpo. Mana, como uma espada, é uma ferramenta para controlar e utilizar. Seu corpo é a peça central que reúne as ferramentas para criar um verdadeiro guerreiro. Agora, você está curado, certo? Venha, ordenou Cordry. Sem palavras, voltei a me levantar e corri mais uma vez em direção ao meu mentor. Seu corpo possui a capacidade de ser todo tipo de arma, explicou Cordry, assumindo uma postura ofensiva. Por exemplo, seu punho pode tornar-se um martelo ou um golpe de cacetete, poderoso o suficiente para destruir paredes. Ele disse, dando um soco simples. Evitando seu primeiro ataque, abaixei meu centro de gravidade e dei um soco em direção ao plexo solar. Em um movimento suave e líquido, Cordry se girou, envolvendo o próprio braço em volta do braço com o qual eu tinha acabado de atacar e redirecionou meu punho com o movimento de seu pulso. Também pode se tornar um chicote que bloqueia e desvia o ataque do oponente. Suas mãos podem ser lâminas, suas pernas, machados, tudo depende do usuário. Disse Cordry enquanto girava e colocava a palma da mão nas minhas costas. E isso também pode ser um canhão, capaz de explodir seus inimigos em pedaços. Defenda-se com mana, Arthur. Eu vou permitir. Ele instruiu. Enrolei meu corpo firmemente em uma camada de mana, focando mais na área onde a palma de Cordry foi colocada. A explosão ensurdecedora da barreira do som sendo quebrada quase me distraiu da dor que se espalhou por todo o meu corpo enquanto eu era arremessado através do ar como uma bala. Era impossível dizer quantos ossos haviam se quebrado, quantos órgãos haviam sido destroçados quando minha visão escureceu e eu senti meu corpo sendo sugado para fora do reino da alma. Quando abri os olhos, estava na caverna familiar novamente, encharcada no líquido misterioso, bem como no meu próprio suor e provavelmente nas minhas lágrimas. Uma onda de náusea me atingiu como se Cordry tivesse realmente feito um buraco no meu externo enquanto eu me curvava para frente e soltava o que quer que estivesse no meu estômago. Ugh! Eu gemi, tentando me recompor. Cordry ainda estava na minha frente, dando-me uma expressão do que imaginei ser simpatia, mas mudou seu olhar para trás de mim. Ah! Você está aqui, disse ele, levantando-se. Ao me virar, minha visão passou pela visão de Vinson e focou na figura de alguém que não reconheci. Um garoto de pé com mais de 1,5 metros, parecia ter cerca de 7 anos, deu um passo em nossa direção e curvou-se respeitosamente em minha direção. Sua cabeça também estava raspada como a de Cordry, mas ele só tinha 2 olhos castanhos. Ele era magro, mas não de uma maneira doentia, com um corpo bonito e tonificado que não combinava com seu rosto infantil. Sinto muito pelo meu atraso, mestre, disse o garoto, levantando a cabeça, antes de incliná-la enquanto me olhava. Eu podia ver seus olhos me encarando uma vez, e quando ele olhou de novo para mim, lançou-me um olhar de desprezo. Parecia abaixo de mim ficar com raiva de uma criança que era mais jovem que minha irmã, então eu apenas levantei uma sobrancelha e me virei para encarar Cordry. Quem é o garoto? Perguntei sem pretensões. Arthur, eu gostaria que você conhecesse Tassi,
seu novo parceiro de treinamento.